Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Aleluia! Bom, gente, nós estamos vivendo uma semana, que é a semana, deixa eu perguntar aqui para a Ju, porque a Ju está com o inglês dela afiadíssimo. Como é o nome dessa semana que a gente está vivendo, que é a da ação de graças para nós, pobres brasileiros, né? Da língua portuguesa apenas. Como que é o nome mesmo, Ju? Thanksgiving. Em italiano é Thanksgiving. E é verdade, gente. Italiano lê todas as letrinhas, né? Então, se o final é G, é G. Thanksgiving. E é uma semana muito especial para nós, cristãos, porque a gente tem sempre muitas coisas para agradecer. Amém? Tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer. Nós, como igreja, temos muitos motivos para agradecer. Eu não sei se você tem participado disso, até pela questão nossa da conferência, né? A gente foi ali, até agora, bastante locado nessa questão da conferência, naquilo que Deus estava trazendo, nas palavras, e normalmente a gente fazia, né, essa introdução à semana do Thanksgiving, falando sobre a importância dela e também incentivando as nossas reuniões familiares, as reuniões nos nossos lives, onde a gente vai estar falando sobre isso, agradecendo ao Senhor. E uma das estratégias que Deus deu para nós lá atrás, na Itália ainda, foi de nós termos em cada uma das nossas casas um pote. E esse pote, ele se chama o pote da gratidão. Então, é um pote fechado, onde você tem uma abertura nele, e você vai colocando ali durante o ano as coisas que vão acontecendo com você, que são motivos de agradecimento. Para quê? Para que nesse dia você possa estar fazendo isso em família. Então, você faz ali um jantar com a tua família, você daí, nesse momento de agradecer, você abre o teu pote, e ali estarão vários motivos que normalmente a gente vai se esquecendo. Porque eu não sei se você é assim, mas dizem que eu sou. Eu me esqueço de algumas coisas. Então, quando a gente tem ali o nosso pote, o que acontece? A hora que a gente abre, até a gente mesmo se surpreende, porque são tantas coisas que Deus vai fazendo conosco, e nessa hora nós podemos, então, em família, agradecer ao Senhor por cada uma delas. Quem aqui tem o pote da gratidão? Um pote, 2, 3. Se você não tem, pergunta para quem tem, como ele fez, qual a ideia, e eu quero te incentivar a você também fazer parte desse nosso movimento dos potes, porque realmente é um tempo bastante abençoador. Eu não sei se você então colocou ali, durante o ano, alguns motivos, mas normalmente a gente coloca, é claro, né, as coisas boas que aconteceram. Alguém se lembra de algum motivo que colocou durante esse ano no seu pote da gratidão? E gostaria de compartilhar? Comprei uma casa na praia. Quem acha que é um motivo para botar no pote da gratidão? Casa, apartamento.
De repente você colocou ali, eu fiz amizade com a pessoa que comprou um apartamento na praia. Best friends forever. Também é um motivo, né? Você nem era muito próximo, de repente algo aconteceu. Meu Deus, né? I love you. De repente você trocou de carro. Você ou teu filho passou no vestibular. Passou de ano, enfim. Quem lembra de um motivo específico que você colocou no teu pote da gratidão? Aqui. Em inglês, please. Não. Ampliação da empresa. Então, o motivo maravilhoso, ampliação da empresa. E vários, eu creio que estão assim, né, no nosso pote ali, dentro desse argumento, questões de prosperidade, da bênção que o Senhor tem trazido para nós. Quem mais lembra de um motivo específico que você gostaria de repartir? Uma promessa que foi cumprida, que é amigos novos. Esses amigos novos têm casa na praia? Primeiro texto é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, que diz o seguinte, Paulo ensinando sobre isso: deem graças, seja grato em todas as circunstâncias. Agora, quando a gente vai pensando dessa forma, nós somos gratos, será porque coisas boas têm acontecido e eu tenho motivo real para agradecer? Ou será que eu tenho desenvolvido essa gratidão bíblica, que é uma recomendação, uma orientação, uma instrução, uma revelação da parte de Deus para nós, como igreja, como filhos de Deus, como discípulos, uma condição de ser grato, independente das coisas que estão acontecendo. Quando o que era para ser de um jeito e acaba não sendo, ou ainda não, quando talvez eu não estou conseguindo achar uma saída para um grande problema, ou uma situação que eu estou vivendo, quando eu ainda não enxergo o bom, o agradável, o perfeito plano de Deus para a minha vida, é possível nós sermos gratos no momento onde as coisas não estão ainda no seu lugar? Sim ou não? Sim. Agora, é uma possibilidade natural nossa? Não é. Então, vamos lidando com essa situação de uma forma bastante franca nessa noite. Naturalmente, nós temos bastante dificuldade em sermos essa pessoa grata em todas as circunstâncias, porque nós somos acostumados a expressar gratidão quando talvez fizesse sentido nós agradecermos, porque talvez a gente até tem medo, né? A coisa não está boa, está dando tudo errado, as coisas não estão no lugar, aparentemente está um caos a nossa vida, e se eu reclamar, meu Deus, né? Vai que fica desse jeito. Então eu só vou agradecer, ou melhor, quando as coisas estiverem no seu lugar, porque antes disso, além de não ter motivo, pode ser algo que vai continuar me acompanhando. É possível ser grato no momento, então, de caos. Definição de caos: confusão geral, estado de desordem. Quando eu estou nesse lugar, eu consigo ser grato? A gente está esquecendo agora, por um momento, o pote da gratidão bonzinho. Ou melhor, o pote da gratidão segundo o nosso ideal.
E eu já falo para você fazer o seguinte, eu não sei se você vai conseguir, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar a esse desafio. A partir de agora, você que já tem o teu pote da gratidão e você que vai fazer o teu pote da gratidão hoje ou amanhã, você vai ter essa tarefa. Acontece uma situação que normalmente você dá graças, você agradece, você precisa se lembrar dela, para você até trazer aquilo para a tua família como um testemunho, para você não se esquecer de expressar a sua gratidão, você vai colocar no pote. Mas, quando acontecer uma coisa que está em total desordem com aquilo que seria o teu pedido, ou a tua forma de entender as coisas que seriam bênção para você, positivas, você também escrever um papel e agradecer. Pensa bem, um exemplo simples. Um irmão, ele foi... Oi? Aqui é atropelado. Não vou chegar na tragédia ainda, vou devagar. Um irmão, ele foi convidado a um negócio. Não vou nem olhar para o lado de onde essa pessoa está, porque é história verídica. Já 50% da igreja já está aí livre, né? Não estou olhando para o lado que é. E esse irmão, ele ia comprar um apartamento. E estava tudo certo, tudo prontinho, bênção, bênção, bênção. Daí o negócio foi fechado. O que normalmente esse irmão faria? Continuando olhando para ele, ele ia pegar o papelzinho e escrever lá no pote, glória a Deus, porque o Senhor abriu essa porta. E vai estar lá, e bênção. Agora pensa, esse mesmo irmão, porque não deu certo. Na hora H, o vendedor deu para trás. E desmoronou, né, aquela situação. Mas o irmão é crente, já vou até olhando um pouco para ele, é crente, é bênção, e ele entendeu que Deus também fecha a porta, amém? Agora, nessa hora onde não aconteceu, tem um motivo ali de oração, de agradecimento, quer dizer, no pote o nosso pote da gratidão. Daí imagina no final do ano que vem, jantar de Thanksgiving, daí vai, o filho colocou ali, eu quero agradecer porque eu ganhei uma bicicleta, nem sei se ainda se dá bicicleta para filho, né? Mas ganhou uma bicicleta, não sei o que e tal, e vai estar aquele agradecimento lá. O agradecimento no dia tal, porque Deus, Ele, na verdade, fechou uma porta, amém? Isso pode estar em várias situações que acontecem normalmente conosco. De repente você perdeu uma coisa assim, um negócio, você pode ter perdido até mesmo o emprego, você talvez, uma situação que seja muito difícil, que é complicadíssimo você entender, né? O Igor aqui chutou o balde, né? Foi atropelado, né? Daí você coloca com a mão, mas a mão boa, né? Que está escrevendo ainda ali, né? Fui atropelado. Enfim, o grande desafio para nós é nós convivermos então com essas coisas que vão acontecendo conosco, para a gente ser essa pessoa real que é grata, mesmo quando as coisas estão em confusão, estão em desordem. Naturalmente, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser grato antes que a ordem se restabeleça, o que aconteça. Se não é algo da nossa natureza, então, ser grato quando não existe um motivo, ou pior, quando a nossa situação é para lamentação e não agradecimento, como ligar essa chave dentro de nós? Mesmo ainda no caos, nós sermos gratos. E Paulo, ele continua falando sobre isso. Agora, é uma outra igreja, é uma outra carta. Paulo, ele traz uma revelação sobre esse desafio de ser grato o tempo todo e como isso ser uma realidade na vida daqueles irmãos, é claro que nas nossas. Ele mostra um caminho para, independente do momento que a gente esteja vivendo,
ser alguém que transborda de gratidão. O texto aqui é Colossenses capítulo 2, versículo 7. Olha que incrível isso. Enraizados e edificados nele. Nele quem? Jesus, o Senhor. Firmados na nossa fé. Transbordando então de gratidão. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé nele, nas nossas convicções. Que convicções seriam essas? Que ele continua no comando das nossas vidas e sabe aquilo que é melhor para nós, e ele está cuidando de cada detalhe. E assim, transbordando de gratidão, fazendo com que as situações, elas saiam de nós, mesmo que fossem estranhas para pessoas que, entendendo o nosso momento, observassem uma gratidão saindo de nós de um momento que talvez não seria o mais normal. E quando eu falei para você perguntar para alguém, essa pessoa, se ela te vê como uma pessoa grata, é nesse sentido, de nós sermos essas pessoas que transborda em nós a gratidão. E isso é independente daquilo que está acontecendo então. Agora, enraizados, edificados nele. Aqui fala de um processo de crescimento que aconteceu baseado em Jesus. Uma pessoa que conhece a Jesus, ela vai tendo esse crescimento, ela vai tendo a sua base, o seu chão é o próprio Senhor, a sua palavra. 2, firmados na fé, estamos com isso firme, esse fundamento é firme para nós. Eu conheço quem é o meu Senhor, eu conheço Jesus, e isso é firme, isso está firme embaixo dos meus pés. Então as situações elas podem mudar, as coisas podem estar difíceis em algum momento, mas eu conheço o meu Senhor, eu sei ao Deus a quem eu sirvo, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu amor, e isso não é uma coisa da boca para fora, isso não é só porque está fácil dizer isso, mas é mesmo no momento difícil, onde naturalmente seria até impossível para muitos, que é claro, não conhecem o Senhor dessa forma, tendo essa base sobre os seus pés, eu descanso, amém? Eu descanso na sua palavra, eu descanso na sua fidelidade, eu descanso no seu cuidado, isso passa a estar debaixo dos meus pés, eu sei aonde eu estou pisando, mesmo quando aparentemente está um caos, coisas fugiram do controle, e assim transbordo de gratidão. Paulo ensina então que existe uma relação entre um momento assim de bagunça, de caos, de coisas que estão em desordem, com a gratidão, e ele coloca junto com a gratidão um terceiro elemento, que é a fé. Gratidão e fé. Bom, dando um passo para trás nessa história toda, lidar com bagunças, lidar com coisas que estão em desordem, sempre foram muito complicadas para nós, mortais. Para nós que vamos brigando a nossa vida toda em ter as coisas todas sob o nosso controle, sob o nosso domínio, as coisas todas ali fazendo sentido, as coisas dando certo para nós. Isso sempre foi, talvez, o maior desafio dos homens, da humanidade. Quando você pensa sobre isso e você traz esse assunto no momento onde as pessoas elas estavam refletindo a respeito da vida, quando elas estavam tentando trazer ordem de uma forma natural para as coisas, a gente chega num momento bastante importante dessa discussão, que é o ponto que eu vejo que Paulo, ele resgata quando ele está trazendo todo esse ensino a respeito da gratidão para pessoas que antes tinham um pensamento que era totalmente humano, a respeito da gratidão, a respeito da ordem da vida, a respeito das coisas que estavam acontecendo. E a gente tinha um pensamento que estava no coração, que ele reinava na humanidade antes de Jesus. E a gente tem uma civilização
que ela foi conhecida por um pensamento um pouco mais refinado, por uma reflexão quanto à vida, quanto aos problemas da vida, que é o povo grego. E eles falavam muito sobre isso. Eles, na verdade, se incomodavam muito quando as coisas saíam do lugar. E a gente teve uma pequena experiência ali na Itália com um povo também, que também tem muitas coisas sob o seu controle, e o que acontece quando uma situação vem e todas aquelas coisas que estão sob o seu controle, elas desmoronam. Vira, na verdade, um caos maior ainda. E essa era uma questão para um povo que vivia longe da presença de Deus, raciocinando, pensando a respeito da vida, pensando por que algumas coisas então não se encaixam, por que algumas coisas não dão certo, por que algumas coisas, na verdade, mesmo eu fazendo tudo certo, elas, em alguns momentos, elas saem do meu controle. E a discussão que existia nesse momento, com esses detentores da sabedoria humana na antiguidade, que são os pais, conhecidos como os pais da filosofia e do pensamento humano, eles tentaram explicar as suas próprias limitações frente a momentos assim de caos que eles viviam, que a sociedade vivia. E para isso, é claro, para explicar tudo isso, eles usavam algumas figuras, eles usavam principalmente a mitologia. Eu não sei se você já estudou um pouquinho a respeito da mitologia grega. Temos alguns filósofos aqui. Mas, especialmente, eu acho que em alguns momentos vale bastante a reflexão, não para ser a nossa verdade, para a gente mas para a gente entender aquilo que estava no coração daquelas pessoas que estavam recebendo uma verdade nova a partir de Jesus, dos discípulos, e nós continuamos carregando hoje conosco essa mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, e em muitos momentos nós vamos encontrar corações exatamente assim, que estavam tentando, pelo seu próprio entendimento natural, com o seu raciocínio, fazer com que as coisas fizessem sentido. E esse povo, eles gastavam a sua vida nisso, tentando organizar todas as coisas, mesmo sabendo que eles não conseguiriam. Mas eles usavam então algumas figuras, eles usavam algumas reflexões. E eu quero passear um pouquinho nesse meio aqui, nesse caminho, até a gente chegar nessa revelação que Paulo estava trazendo para aquelas pessoas que antes conheciam essa verdade. A mitologia, ela ensina, ou ensinava, que o primeiro Deus a existir foi justamente o caos. Então, a mitologia grega partia desse princípio, que na verdade tudo sempre começou a partir de um caos, e eles colocam o caos como um Deus. O caos, na verdade, ele pode ser um Deus, não pode? Porque nós corremos o risco de nos dobrar algumas vezes diante do poder do caos. Está me entendendo? Porque quando as coisas estão totalmente fora de controle, quando o caos, quando a falta de ordem, ela é estabelecida em alguma área das nossas vidas, em alguma situação, a gente pode se render a ela. Isso fala de um poder, então, que nós estamos delegando a essa realidade, para que ela possa ter até mesmo domínio sobre nós. Bom, o segundo deus da mitologia grega foi um deus chamado Gaia. Alguém sabe o que quer dizer Gaia? Terra. Muito bem, uma salva de palmas, Rebeca. Caiu no último vestibular. Nem fez ainda. Significado de Gaia: a terra, mas um lugar onde a vida seria possível. Todo esse pensamento com base na mesma construção. Existe um caos, existem momentos de desordem, então vamos tentar organizar isso pelo amor de Deus. Então, o primeiro Deus é esse, é o caos. O segundo Deus que nasce é um lugar possível para se viver a vida em meio ao caos.
talvez um chão para pisar, para a gente colocar a nossa, talvez, esperança, para a gente tentar organizar as coisas de uma forma possível. Depois, a história vai ficando cada vez mais complicada, nasce um filho de Gaia, que era a terra. Eu vou ler a Bíblia já já. Já eu vou ler a Bíblia. Eu só queria que a gente entendesse, na verdade, o que Paulo traz depois quando ele fala sobre a gratidão. Então, nessa sequência dessa viagem, né, de pensamento dos gregos, eles então instituem que o terceiro Deus que existe é um Deus que, na verdade, nasceu a partir de Gaia. Gaia tem um filho, e esse filho se chama Urano. Agora, o que acontece? Esse filho Urano, ele nasce, mas não nasce. Porque ele foi gerado, mas ele não se desgruda de Gaia, fica ali dentro de Gaia. E o que acontece? Ele fica ali dentro de Gaia, e como ele não sai, ele não vem à luz, ó a confusão como só vai piorando, né? O cara está tentando explicar a vida, a ordem das coisas, a desordem, só está bagunçando mais. Daí tem o Deus Caos, depois nasce a Terra, depois que nasce a Terra tem um filho que chama Urano, e Urano, em vez de sair para a vida e começar a viver finalmente na Terra, fica preso dentro da Terra. Como fica preso dentro da Terra? A mitologia fala que ele fica numa posição de constante fecundação com Gaia. E o que acontece? Dali nascem os 12 outros deuses, que são conhecidos como os 12 titãs. Agora, um desses 12 filhos, que está tudo lá dentro da terra, está tudo lá preso. Um desses 12 filhos, que era conhecido, ou é conhecido na mitologia pelo nome de Cronos, ele consegue ter uma batalha com Gaia, quer dizer, com Urano, que estava ali segurando todo mundo. É um nó, né? É por isso que o cara depois, ele, né? Ou o cara pira, ou o cara desiste, né? Mas, enfim. Daí, voltando aqui para a situação, para você não perder a linha de raciocínio, que se perder a linha de raciocínio aqui já era, né? Mas quem era mesmo Cronos, né? Cronos, na verdade, é quem libertou todos os seus irmãos. Então, Cronos é conhecido, a partir disso, como o tempo possível. Então, a partir de Cronos, a vida, ela se torna possível. Então, Cronos libera a vida. Todos eles nascem, e o tempo deles, então, é estabelecido, de todos esses deuses. E eles começam a viver. O caos, ele deixa de dominar e ser a realidade, e quem passa a dominar agora, quem é? O tempo natural. Então, não é mais caos. Vamos arrumar um outro problema. A gente agora tem um outro Deus, e esse Deus se chama Cronos. Por quê? Porque ele nos libertou e ele nos deu vida. Uma vida possível, mas é claro que limitada sempre ao tempo. O problema é que depender desse Deus, o tempo, não era fácil. Cronos, ele era um Deus mais cruel que o seu pai. Porque, na verdade, o pai ali, Urano, não deixava ninguém viver, ninguém sair para a sua vida. Cronos liberta todo mundo e está tudo bem. Mas o que o tempo faz com cada um? Começa a comer cada um vivo. Então, a gente já vai ler a Bíblia e vai orar. Está ficando assustadora essa conversa. Então, o tempo, que era o Deus ali, começa a comer cada um dos seus irmãos. Ele comia vivo, cada um deles. Ele dava vida, mas ele comia o tempo dos seus filhos. Apesar de sabermos que essa história é mitologia, fantasmagórica, alegórica, a gente compreende que para esse mundo natural, quando a gente fala de desordem, quando a gente fala de caos, o Deus mais poderoso para o mundo continua sendo o tempo e as suas cruéis impossibilidades.
Porque o tempo, ele não fala só a respeito de um calendário, mas o tempo fala de uma vida que tem início, meio e fim. Mas também que quando é entronizado como nosso Deus, o Senhor, o tempo e as coisas que são naturais, elas não podem mais ser os detentores de qualquer poder ou mobilização dentro de nós. Amém? A gente tem toda uma questão natural aqui que eu apresentei, mas é claro que a gente volta agora, para a nossa realidade espiritual, e nós entendemos que existe um chamado para nós conhecermos o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Só que, em algum momento, você vai perceber isso vivo dentro de você. Talvez confusão, você vai perceber talvez uma briga. E isso tem tudo a ver com esse nosso estado permanente que Paulo, então, começa a revelar para a igreja, que essa é uma palavra para nós hoje, de entendermos esse estado constante de gratidão que vai ser o nosso desafio de vida. O nosso desafio como filhos de Deus, como aqueles que têm o Senhor, então, agora reinando sobre nós. Por quê? Porque quando nós olhamos a nossa vida a partir do Senhor, daquilo que Ele tem para nós, nós vamos nos esquecendo cada vez mais dessas coisas que geralmente ficam nos nossos corações, que são as nossas usuais preocupações com a nossa vida, que tem a ver da mesma forma com esse pensamento humano, natural, que trazia o tempo como a coisa mais importante que existia para eles. Não é verdade que nós nos preocupamos sempre? Se nós formos na raiz das nossas preocupações e das nossas faltas de gratidão, nós vamos chegar na preocupação com a nossa vida, com a nossa existência. As coisas que de repente eu gostaria de viver, eu não estou vivendo e está passando o tempo. As coisas que eu sei que eu preciso experimentar, mas eu não estou conseguindo que essas sejam realidades para mim. O que Paulo começa a falar para a igreja, e tem outros textos aqui que eu quero mostrar para vocês, que vai confirmando isso, é que existe uma nova mentalidade que o Espírito Santo começa a trazer para nós e trabalhar nas nossas vidas para que essa seja a nossa mentalidade, e assim a gente se torne pessoas realmente gratas, porque nós não estamos mais presos a esses conceitos que são os conceitos humanos a respeito da nossa existência. E a gente vai cada vez mais percebendo que a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável, nós só vamos entendê-la na íntegra, todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos diante dEle, buscando nele entender todas as coisas. E aí a gente começa a se tornar uma pessoa grata, porque mesmo aquilo que aparentemente não faz sentido para mim, que é caos, eu não estou mais sobre uma direção do tempo. Eu não estou mais sob uma direção das coisas que fazem sentido naturalmente, elas vão se escapando, elas vão, na verdade, se distanciando, porque elas não podem mais reinar no meu coração, elas não podem mais me mobilizar, elas não podem ser mais uma fonte de adoração na minha vida, porque a minha adoração, ela está sempre, todos os dias, constantemente, eu entendendo ou não aquilo que está acontecendo na minha vida, ou no caos que talvez eu poderia nominar o meu momento, eu estou com os meus olhos sempre agora fixos no Senhor, e eu confio, Ele é a base. A minha fé é essa, a palavra do Senhor que me diz que Ele cuida de mim, que Ele é meu Pai, que todas as coisas sim cooperam, mesmo aquelas que, aos olhos naturais, podem ser classificadas como momentos de caos. Eu tenho um Senhor, eu tenho somente um Deus, e é a Ele, é somente a Ele, que a minha atenção, que o meu coração, que a minha energia estão depositados. Amém?
eu particularmente tenho entendido isso da parte do Senhor, do Espírito Santo, que quanto mais nós vamos entrando por esse caminho, entendendo que Ele é a nossa fonte, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos, nós aprendemos a descansar, assim como Paulo descansava, estava ensinando para a igreja, porque os nossos pés estão sob a sua palavra, e eu consigo milagrosamente, porque é algo espiritual, ser grato todos os dias da minha vida, mesmo quando naturalmente a situação seria para um não agradecimento. Nós temos somente um rei assentado no trono do nosso coração. Nós temos um Deus que não é limitado ao tempo e muito menos ao caos. Na verdade, o Senhor ele tem poder para criar coisas novas o tempo todo e principalmente em meio ao caos. E eu chego aqui ao creme de la creme dessa noite. E ainda nos ensinar algo quando nós nos deparamos com o caos. Gênesis capítulo 1, queria que você abrisse rapidamente, do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Entendendo como Deus, Ele lida com o nosso caos. Diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era bom, e fez então separação entre a luz e as trevas. Bom, aqui, essa frase, essa sentença, sem forma e vazia, essa expressão em hebraico, ela é traduzida pela palavra caos. Em hebraico, a palavra é só caos aqui, dessa expressão, sem forma e vazia. Em hebraico, a palavra é falda. Não sei se você já assistiu aquela série, Falda. Não sei se eu recomendo. Tem série que você nem lembra se recomenda, né? Mas nesse momento de guerra, é importante ali você conhecer o que está acontecendo por trás ali. Falda, na verdade, é a palavra grega para caos. Então, do caos, esse texto diz que Deus cria todas as coisas. E fazendo parte do DNA de Deus, mesmo antes de tudo estar pronto, estar formado, nós encontramos o quê? No DNA de Deus, em meio a uma situação que Ele identifica que é caos. Nós encontramos gratidão. Gratidão. E agora, tudo vai fazer sentido. Nós encontramos gratidão no versículo 4. Viu Deus que esse início era bom. É o mesmo que, mesmo quando eu não vejo o fim, eu tenho um espírito que é grato. A gratidão passa, então, biblicamente, para nós, a ser a certeza que nós podemos ter, mesmo num aparente caos, que as coisas estão ou serão colocadas em ordem, mas por Deus. Elas serão colocadas em ordem pela voz do Senhor, que cria coisas novas em meio ao caos. Não faz com que as coisas, de repente, apenas tenham um sentido, ou não manipula situações, ou não tenta organizar as coisas para que aquilo, para nós, fique um pouco mais fácil, mas o Senhor, Ele, em meio ao nosso caos, Ele consegue criar coisas novas, mas a gratidão faz parte desse processo. Ontem, quando nós, em um momento ali, a gente estava conversando com aquele grupo de americanos que estavam conosco, em um determinado momento a gente estava lembrando de um momento muito particular
que nós tivemos com eles quando a gente os conheceu ali na Itália. E eu não sei se quem estava aqui, quem ficou mais perto e conheceu a Gogo, mas a Daphne, né, a filha, não a pastora, ela, quando a gente conheceu ela recém tinha passado por uma cirurgia bastante delicada. Ela tinha tido um câncer na cabeça. E daí, eu não lembro se foi ontem ou hoje, né, ela estava contando para nós o caos que eles estavam vivendo dentro da família deles. Ontem, outras situações que aconteceram também, fora essa doença. Estamos falando aqui de um caos real. Então, quando nós conhecemos a Daphne, e se você lembra dela, né, cabelão comprido, né, mas ela estava com a cabeça raspada, uma cicatriz gigante na cabeça. E mesmo daquele jeito, que já estava ali nascendo um pouco do cabelo dela, né, mesmo daquele jeito, a gente foi visitar uma outra pessoa no hospital, ela estava lá junto, ela estava orando, e eles estavam ainda em meio a essa organização de todo esse caos que eles viveram, porque foi um câncer bastante agressivo que veio na cabeça dela. Agora, como naturalmente você ter condição de ser encontrado grato em momentos assim? E o que mexeu bastante com a gente, naquela nossa primeira experiência que nós tivemos com esses irmãos, é que é claro que aquela situação era uma situação bastante difícil, bastante delicada, onde eles gastavam muito tempo em oração, em choro, em clamor, em busca, mas a gente mesmo vendo toda aquela situação com os nossos olhos, algo ali palpável, real, muito difícil, ainda não tinha uma certeza que estava tudo bem, que não voltaria, nós encontramos corações absolutamente gratos. Eles conseguiram não perder a gratidão. Eu não estou falando que eles estavam ali agradecendo por aquela situação, mas eles não ultrapassaram uma linha que muitas vezes nós ultrapassamos. E se a gente talvez for checar, é porque tem um pouco, talvez, desse Deus ainda, que é a nossa vida, que é o nosso tempo, que são as nossas coisas, que é a nossa condição, que é as nossas possibilidades, que são os nossos sonhos, que, enfim, tantas coisas que geralmente estão ali no nosso coração, a gente não percebe que eles estão reinando. Estão reinando. E a gente viu algo que nos impressionou bastante, que eram corações agradecidos por cada dia que eles estavam juntos. Em alguns momentos aquilo constrangiu o nosso coração, porque a gratidão, é claro que não era por aquela situação, mas a gratidão deles que estava no coração mesmo, era essa gratidão de Paulo, porque os pés estavam firmados sobre a palavra de Deus, eles conheciam o Senhor, e mesmo que se ela fosse levada, aquilo faria sentido para eles, num relacionamento que eles tinham com o Senhor, quanto à sua soberania. E o que eles faziam então? Eles agradeciam simplesmente, cada dia, por eles continuarem juntos. Eles sabiam que a realidade deles não é essa, natural. Nós não estamos reféns da nossa vida espiritual a um Deus que se chama tempo. Nós não estamos reféns a essa vida que nós damos tanto valor todos os dias. Essa vida que nós estamos hoje vivendo aqui no nosso corpo, na nossa carne, com a nossa família, com os nossos amigos, fazendo as nossas coisas, buscando os nossos sucessos, essa vida, ela passa. E nós temos uma promessa da parte do Senhor que precisa ser esse chão que nós vivemos, que isso é muito mais importante para nós. Nós não trocamos a nossa vida natural, nós não trocamos os nossos anos, nós não trocamos os nossos sucessos, as coisas que são palpáveis e possíveis somente nesse mundo, pelas coisas que são eternas. Nós temos um porvir, amém? Nós temos uma outra realidade, nós não temos esse Deus
comandando ou reinando nos nossos corações, que é o tempo, e nós não temos essa vida como a nossa vida. Nós não somos desse reino, nós não pertencemos a essa terra. É claro que Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em trazer coisas para nós como seus filhos, mas tudo isso, quando eu vou entendendo esse ponto, essas coisas vão contribuir para quê? Para que tudo isso seja revelado não somente para mim, mas para todas as pessoas que vivem comigo. Então vão fazendo parte da minha missão, aquilo que eu tenho, as minhas possibilidades, os lugares que Deus está me colocando. Por quê? Porque quem reina é o Senhor na minha vida. Não é mais o tempo, não são mais as minhas coisas naturais. E a gente via isso acontecendo cada momento que a gente conversava com eles, e aquilo foi alegrando tanto o nosso coração. Enraizados, edificados nele, firmados na fé, transbordando então de gratidão. Por quê? Porque tudo está certo? Não, porque eu descobri, em primeiro lugar, que está tudo sob o controle de Deus. E em segundo lugar, mais importante ainda, não tirando essa condição de Deus estar no comando, no controle, que essas coisas todas são passageiras e que eu vou guardar minha fé. Aconteça o que acontecer, vivendo o caos que eu possa estar vivendo, não entendendo as situações, não entendendo as notícias, não entendendo a circunstância, eu posso ser grato porque é uma condição de um ser que não pertence mais a esse mundo e que não vive mais sob o domínio desse mundo e nem das coisas que são simplesmente naturais. O conceito, então, de gratidão, ele se assemelha muito, é óbvio, ao conceito da fé. Ora, a fé, mas eu posso falar agora, a gratidão é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou fritar aqui com esses ar desligados, né? Mas aleluia, né? Continuo firmado na fé. Assopra, faz alguma coisa, né? Mas desligaram tudo aqui, está pegando fogo aqui em cima. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha como o conceito ele é muito similar. Não é verdade? Eu só posso, então, ser grato, viver a gratidão na minha vida, quando eu entendo esse conceito da fé, que não são as coisas aparentes que me mobilizam, não são mais as coisas que eu enxergo, não são mais as respostas que eu tenho disponíveis para mim, que me mobilizam, mas é a fé e a gratidão. Tiago 2:23 diz assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como a sua justiça, e ele foi então chamado amigo de Deus, ele se aproximou do Senhor. Porque a gratidão e a fé são tão importantes nesse processo de criação. Porque muitas vezes o Senhor, ele nos dará sementes. Não vamos enxergar o milagre, em alguns momentos não vamos enxergar a cura completa, ou a provisão completa, mas é nesse terreno, e ouça com bastante atenção isso, é nesse terreno de gratidão, é nesse terreno de fé, que essa semente, ela vai ser liberada e ela vai crescer, em todo o seu potencial, dentro de nós. Em João capítulo 6, a história é a mesma, eu não vou entrar nessa história, mas é a história da multiplicação dos pães. Uma grande multidão é alimentada por uma pequena porção de comida, mas o que Jesus fez que liberou o sobrenatural? Havendo dado graças, pelo que havia chegado nas suas mãos. O alimento foi multiplicado por Jesus, e ele deu graças.
quando aquilo estava nas suas mãos. A gratidão, então, ela libera todo o potencial sobrenatural daquilo que Deus tem como promessa dele para a minha vida, que dizem respeito a nós, quanto ao seu chamado, a sua missão que ele tem particularmente para cada um de nós. Amém? É nesse terreno extraordinário que Deus, ele se move. Amém? Gratidão, fé, desordem, confiança, reino de Deus, reino natural, o meu tempo, os meus questionamentos, tudo isso nós colocamos diante da presença do Senhor nessa noite. Amém? Eu imagino que existam algumas situações que não foram respondidas para você nesse teu pote da gratidão. Talvez hoje você tenha algumas situações que você não colocou nesse pote e que você estava esperando para que elas fossem colocadas. Talvez algo na questão financeira, talvez na questão emocional, na questão familiar. Talvez como um milagre que você estava esperando que acontecesse esse ano. Talvez uma cura, talvez uma conversão de alguém que você tem orado por tanto tempo, talvez uma mudança na tua casa, uma mudança nos teus relacionamentos. Talvez você não colocou esse pedido no pote, porque você não teve a resposta. E aquilo para você ainda continua sendo esse caos, essa bagunça. Mas olhando a partir desses textos que a Bíblia vai revelando para nós, eu queria convidar você a fazer algo nessa noite. Eu queria convidar você a colocar esse pedido nesse pote. Você agradecer por algo que você ainda não tem a resposta. E talvez é o que está faltando acontecer para que algo da parte do Senhor seja liberado. Porque o Senhor, ele só opera em um ambiente de fé. A gratidão e a fé sempre vão caminhar juntos. Se você puder fazer o seguinte, feche os teus olhos agora. E talvez pense sobre algo que para você hoje não é um agradecimento. Algo que para você hoje é o contrário, seria uma situação para ser esquecida, algo para não ser testemunhado, algo para não ser falado. Pensa em algo que nesse momento não é para você uma resposta da parte de Deus. Algo que ainda não aconteceu. Para facilitar, talvez pensa em uma oração que você tem feito e você ainda não poderia, de repente no próximo live, trazer isso. Ou você não poderia no final dessa reunião chegar para alguém e falar, olha, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe aquilo que Deus fez nessa situação. Como Deus foi fiel, como Deus ele alcançou essa situação e como isso foi mudado. Como essa promessa chegou sobre minha vida. Pensa em algo assim, que nessa noite você não teria por que agradecer.
com isso na tua mente, fica em pé nessa hora. Se você puder continuar com os teus olhos fechados, não deixe que nada te distraia nessa hora. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Deixa eu falar algo para você fazer nessa hora. Talvez você veio nessa noite, neste lugar, e essas coisas todas que fazem parte da gratidão, elas estavam até selecionadas já no teu coração, na tua mente, tantos motivos que eu sei que você tem para agradecer ao Senhor, e você tem feito isso. Mas o que eu sinto do Espírito Santo nessa noite é para você agradecer por algo que você ainda não agradeceu, porque não viu acontecer. Isso não está pronto ainda. Mas o Senhor, Ele te diz nessa noite que Ele cria as coisas em meio ao caos. Ele cria as coisas nesse ambiente de fé, mesmo onde elas estão totalmente desordenadas. Mas nós precisamos crer. E muitas vezes nós temos esperado que essa situação aconteça. Eu não estou dizendo que você não tem orado por isso, mas essa esperança muitas vezes tem até mesmo sufocado a tua fé, por não ver essa situação acontecendo, essa liberação vindo da parte do Senhor sobre você. Eu queria que você desse um passo de fé nessa noite, que eu creio que vai ser uma resposta de fé ao mundo espiritual que nós vivemos, diante da presença do Senhor. Imagina essa situação agora, que você já está pensando nela. Imagina que você esteja a escrevendo num papel, e você
nessa hora pode fazer a decisão de deixar isso aí escrito, porque você sabe, é entre você e Deus, essa situação, esse pedido, essa circunstância, mas em meio a essa palavra da parte do Senhor, de gratidão o tempo todo, de constante gratidão, eu creio que o Senhor, Ele vai te desafiar nessa hora, você pegar esse papel imaginário que você escreveu, essa situação, e você trazer à frente como se tivesse aqui um grande pote, uma grande taça nesse altar das orações que sobe até o Senhor, mas esse como um lugar de altar de adoração, de gratidão. Eu queria te pedir, se você quiser fazer isso nessa noite, diante da presença do Senhor, que você saísse do seu lugar e você trouxesse aqui à frente. Você pode simplesmente vir aqui, faz isso entendendo que é algo, é claro, profético. Você vem à frente e você deposita nesse lugar essa situação, esse pedido, esse caos talvez, essa desordem, para que o Senhor, Ele encontre a tua fé junto a essa situação nessa noite. Porque eu creio que o Senhor, Ele nos chamou aqui para criar coisas que são novas, para abrir rios onde existe apenas um deserto, para trazer alegria onde existe apenas choro, para trazer uma veste nova onde existe algo que foi rasgado, algo que está sujo. Enquanto você ouvir de novo essa música, se você quiser fazer isso diante da presença do Senhor, não é diante das pessoas, não é diante de ninguém, não é diante de nós, vem aqui à frente, traga isso, volte para o seu lugar e nós vamos orar para que essas situações alcancem o coração do Senhor com gratidão, mesmo sem a resposta. Faz isso em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
diante do teu altar, Senhor, nessa hora. Nós estamos, Pai, apresentando uma gratidão, Senhor, sobre situações que nós talvez não estávamos prontos, Pai, para falar. Talvez são coisas que podem ser consideradas como frustrações, Senhor. Talvez coisas difíceis. Talvez, Deus, dores que estão dentro de nós. Uma desordem, Senhor. Uma desordem, uma falta, Pai, Deus, de coisas fazendo sentido. Pai, mas nós, nessa hora, pela fé, Deus, pela fé, nós estamos diante do teu altar, Senhor, com esses pedidos para te agradecer, com essas situações para te agradecer, Pai. Não porque nós estamos enxergando, Senhor, a resposta, não porque é algo, Deus, que mudou ou que tem alegrado o nosso coração, mas simplesmente, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, porque quem reina sobre nós é, Pai, o Senhor, é a tua vontade, é a tua soberania, Senhor. E nós queremos, ao mesmo tempo que nós estamos entregando, Deus, todas essas coisas diante do Senhor, e em gratidão, Pai, com um espírito de gratidão, nós afastamos no teu nome, Jesus, nós afastamos toda a confusão, nós afastamos toda a frustração, nós afastamos toda a dor, Pai, nós oferecemos a Ti, Senhor, nós oferecemos a Ti esta realidade a qual nós estamos vivendo, Senhor, que para o Senhor é mais um caos, é mais uma bagunça, onde o Senhor, quando encontra fé, o Senhor move, o Senhor age, e o Senhor cria novas coisas, Pai. E nós liberamos da Tua parte essa palavra nessa noite também. Deus, o Senhor criando coisas novas, Pai. O Senhor criando em meio às impossibilidades nessa hora. O Senhor criando muito além daquilo que é a nossa visão natural. O Senhor criando, Pai, de uma forma que é totalmente Tua, sobrenatural. Deus, o Senhor atraindo, Deus. O Senhor atraindo para Ti, Senhor, Pai, pessoas que nós temos orado. O Senhor atraindo para Ti a nossa casa, Senhor. Pai, o Senhor atraindo para Ti, Senhor, Pai, os nossos casamentos. O Senhor atraindo para Ti as nossas finanças, Pai. E o Senhor, Pai, nessa hora criando algo da Tua parte, Deus. Algo que é perfeito, mas algo que é totalmente conforme a Tua vontade, Deus. E nós também descansamos em Ti, Senhor. Nós descansamos o nosso coração em gratidão ao Senhor. Nós descansamos em fé o nosso coração nessa noite, para que o Senhor, Pai, possa mover da forma que o Senhor quer, Pai, mover sobre as nossas vidas. Aquilo que o Senhor, Pai, tem no seu coração proposto para fazer, Pai, em nós, para alcançar aquilo que é importante da Tua parte, Pai, dos nossos corações. Pai, nesse âmbito, Deus, que nós estamos aprendendo a viver, que é esse lugar espiritual, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida que não é terrena, Senhor, mas ela é o Teu reino, Senhor, a qual nós viveremos contigo para sempre, Senhor. Por isso usa, sim, todas as coisas que fazem parte desse nosso momento, Pai, dessa nossa vida terrena, para que nós possamos, Pai, a cada dia mais nos aproximar de Ti, nessa hora onde nós podemos, Deus, Te adorar, Senhor, assim mesmo não entendendo todas as coisas. Nós já estaremos diante do Senhor, Pai, que é perfeito, um lugar que é perfeito, onde não existe dor, não existe choro, não existe perda, não existe frustração, mas nessa hora, Pai, convivendo com os nossos caos, nós queremos Te adorar, Senhor. Convivendo com as coisas que não estão fazendo sentido, nós queremos Te adorar, é nessa hora, Senhor. Onde as coisas, Deus, fogem do nosso controle, é nessa hora que nós queremos aprender a cada dia mais Te adorar, Senhor. A cada dia mais estar rendidos diante do Senhor, da Tua santa vontade, Pai, do Teu poder, Deus, do Teu senhorio.
nós nos rendemos também essa noite diante da Tua presença, Pai. Mais uma vez nós dizemos que a nossa vida é Tua, Senhor. Nós Te pertencemos, Pai. E nós oferecemos a nossa vida a Ti, em gratidão também essa noite. Deus, recebe tudo aquilo que nós podemos Te dar, Pai, porque nosso coração é grato. É grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Todas as coisas que nós sim temos agradecido, Pai, é pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, Senhor. Nós Te agradecemos sim de todo o nosso coração nessa noite, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas Deus, nós queremos sair desse lugar nessa noite, Pai, um pouco mais maduros também, Senhor, quanto à revelação da palavra gratidão nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai.